E a todos. Primeiro, agradecer aí as bondosas palavras, né, do nosso presidente, nosso amigo aí fiel, mas vejo que a plateia realmente é seleta, né? Então fico tranquilo. Sei que a maioria aí vai relembrar bastante coisa, né? Esse conhecimento já está aí na mente e no coração, né, de todos nós. E realmente os tempos são chegados. Né? O doutor Bezerra de Menezes tem dado aí as suas mensagens para os espíritas, principalmente nas reuniões do Conselho Federativo Nacional, né, e outras reuniões, e ele está sempre nos avisando que os portões das regiões inferiores foram abertos. E como o Jean falou, né, todo centro espírita, toda a casa do bem é um farol que ilumina, e esses irmãos, quando vê esse farol, eles estão aí. E são realmente, como eles dizem, grande número, né, porque é uma luz, né, que se acende para esses amigos, né, esses nossos irmãos fraternos que não tiveram a oportunidade do conhecimento. Então é por isso que hoje nós estamos aqui, né, para relembrarmos, né, estudarmos mais um pouco dessa doutrina que tanto nos ilumina. E hoje eu vou passar uma mensagem do Emmanuel que vai nos colocar, né, dentro do tema, e depois a gente entra propriamente, né, dentro desses mecanismos da justiça na erraticidade. Eu gostaria de lembrar, né, o nosso pensador, o nosso poeta, Leão Diniz. Ele tem uma obra que chama-se Depois da Morte. Quem já leu, é bom reler de novo, apesar de ser daquela época. É uma obra atualizadíssima, né, e com boas colocações em todos os assuntos que nós possamos imaginar quando você fala depois da morte. Ele fala lá no capítulo, na hora final, o que é que ele nos diz no finalzinho? O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância como preparativo para a morte. Eu vejo que todos nós, aqui na crosta planetária, né, nessa parte mais materializada do planeta, sabemos que vamos morrer. Mas quantos tão poucos, né, se preparam realmente para retornar à verdadeira pátria? E essa dúvida dificulta bastante, né, o desencarne. Porque morrer, sair do decesso celular, é facílimo. Agora, você se libertar das coisas materiais, né, você se libertar daquele corpo e das coisas terrenas, essa é a parte mais difícil. Então, por isso que ele nos recomenda, né, nós estudarmos, né, conhecermos o nosso futuro espiritual. E, com certeza, como a gente vê na literatura espírita, é de grande valia, né, para todos aqueles, né, que retornam aí à verdadeira pátria. E uma coisa, vamos lembrar do Evangelho do Mestre, né, que ele está sempre falando, né, brilhe a sua luz. E nós ficamos imaginando, brilhar que luz? É claro que é a luz espiritual, né? É aquela luz que todos nós devemos ter quando retornamos a esse mundo invisível. E nós precisamos dela. Mas como nós vamos brilhar a nossa luz? É claro, com todas as ferramentas, né, com todos os ensinamentos que está no Evangelho do nosso Mestre. Então, com essa preleção, vamos ver aí as mensagens do Emmanuel, né? O homem ante a vida. No crepúsculo da civilização em que rumamos para a alvorada de novos milênios, o homem que amadureceu o raciocínio supera as fronteiras da inteligência comum e acorda, dentro de si mesmo, com interrogativas que lhe incendeiam o coração. Quem somos? De onde viemos? Onde é a estação dos nossos destinos? À margem da senda que jornadeia, surgem os escuros estilhaços dos hinos mentirosos que adorou, e enquanto sensações de cansaço lhe assomam a alma enfermiça, o anseio da vida superior lhe agita os recessos do seu ser, qual braseiro vivo do ideal, sob a espessa camada de cinzas do desencanto. Recorre à sabedoria e examina o microcosmo em que sonha. Reconhece a estreiteza do círculo em que respira,
observa as dimensões diminutas do lacote em que se desenvolve, descobre que o Sol, sustentáculo de sua apagada residência planetária, tem um volume de 1.300.000 vezes maior que o dela, que a nossa Terra. Aprende que a Lua, insignificante satélite de seu domicílio, dista mais de 380.000 quilômetros do mundo que ele serve de berço. Os planetas vizinhos evolucionam muito longe no espaço imenso. Dentre eles, destaca-se Marte, distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros na época de sua maior aproximação. Alongando as perquisições além do nosso Sol, analisa outros centros de vida. Sírio ofusca a grandeza, Pollux, a imponente estrela do Gêmea, eclipsa-o em majestade. Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Antares apresenta volume superior. Canopus tem um brilho 80 vezes superior ao do Sol terreno. Deslumbrado, apercebe-se de que não existe vácuo, e que a vida é patrimônio de gota d'água, tanto quanto é a essência dos incomensuráveis sistemas siderais. E assombrado ante o esplendor do universo, o homem que empreende a laboriosa tarefa do descobrimento de si mesmo, volta-se para o chão a que se imanta e pede ao amor que responda à sabedoria cósmica dentro da mesma nota de grandeza. Todavia, o ambiente no amor em que ele vive é ainda qual planta milagrosa em termo de desabrochar. Confinado ao reduzido agrupamento consanguíneo, a que se ajusta ou compondo a equipe de interesses passageiros a que provisoriamente se enquadra, sofre a inquietação do ciúme, da cobiça, do egoísmo, da dor. Não sabe dar sem receber, não consegue ajudar sem reclamar e, criando choque de exigência para os outros, recolhe dos outros os choques sempre renovados da incompreensão e da discórdia, com raras possibilidades de auxiliar e auxiliar-se. Viu a majestade divina nos céus e identifica em si mesmo a pobreza infinita da terra. Tem o cérebro inflamado de glória e o coração invadido de sombra. Orgulha-se ante os espetáculos magnificentes do alto e padece a miséria de baixo. Deseja comunicar aos outros quanto aprendeu e sentiu da contemplação da vida ilimitada, mas não enquanto ouvidos que o entendam. Repara que o amor na terra é ainda a alegria dos oásis fechados. E partindo os véus que o prende à estreita família do mundo, o homem que desperta para a grandeza da criação perambula na terra, à maneira do viajante compreendido e desajustado, peregrino sem pátria e sem lar, a sentir-se grão infinitesimal de poeira nos domicílios celestiais. Esse homem, porém, alarga-se à acústica da alma e embora os sofrimentos que o afligem, é sobre ele que as inteligências superiores estão edificando os fundamentos espirituais, de nossa humanidade. E é claro que o nosso modelo divino, né? Essas inteligências superiores no nosso planeta, sabendo que o nosso governador espiritual é o nosso querido Mestre Jesus. Então vimos nessa mensagem do nosso querido Emmanuel, né, a grandeza, né, que é este universo. E o que nós vimos aqui, até algumas demais aí são verdadeiras, né? Cada rubro e agora desse novo telescópio aí que bate fotografias maravilhosas, nós não saímos da Via Láctea. E a Via Láctea, em termos de universo, é uma nesgazinha de nada. E nós estamos aqui, no sistema solar, minúsculo Sol, distante 30.000 anos-luz do centro da Via Láctea. Só para você ter ideia, um ano-luz equivale a 1 trilhão de quilômetros.
Então nós estamos distante do centro da Via Láctea 30 trilhões de quilômetros. E o nosso Sol é uma estrela de oitava grandeza. Então veja a nossa pequenez, né? Só na nossa Via Láctea. Você imagine, né? As supergaláxias. Você viu Capela, onde viemos exilados para cá no começo da nossa evolução? 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Então essa é a grandeza do universo, né? Do nosso Pai, do nosso Criador. E o importante, o nosso sistema solar, ó, caminha em direção à estrela de Vega, da constelação de Hércules, que é, né, uma galáxia já adiantada, avançada, e a Via Láctea vai se unir, né, a essa constelação de Hércules. Eu acredito aí, né, pela literatura, né, daqui a uns milênios, nós estamos aí nos aproximando e vai fundir, né, essas duas galáxias. É claro que o Criador, né, com esses anjos aí, sabe o que faz, né, com esses engenheiros siderais. E aqui estamos, a nossa casa, vamos ver aqui rapidinho as nossas medidas, para nós entendermos, né, a nossa circunferência de 40 mil quilômetros. Nada está parado no universo, gente. Só a nossa velocidade de rotação, ó, é 1.600 quilômetros por hora de revolução. Nosso raio terrestre, 6.367 quilômetros. E o raio da massa gasosa, 407 mil quilômetros. E o nosso éter terrestre, 400 mil quilômetros. Isso aí é o nosso planeta, né? E que a gente olha ele e pensa que isso aí é o planeta Terra. É claro que aquilo que nós vemos, né, os nossos olhos, é a parte material. O que nós estamos vendo aqui é o quê? É a crosta planetária. E por isso que vem nesse livro, né, do Mário Frugeri, né, As 7 Esferas da Terra, foi ele que me deu a inspiração, né, para desenvolver esses estudos, né, editado pela FEB, e ele, né, foi nessa obra aí, Cidade no Além, né, com o nosso querido Franciscano Xavier, com a Regorina Cunha e Espírito André Luiz e Lúcio, e essa moça aí fez esses esboços, né, nos mostrando aí esse plano piloto do nosso planeta, e dele já nós vemos na primeira esfera, que podemos chamar de abismos, a segunda as trevas, terceira a costa, né, onde nós habitamos, depois vem um umbral aí nas suas camadas, depois a quinta esfera, arte em geral, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes gerais do planeta. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque o que nós vamos ver? Que o nosso planeta ele tem um campo magnético. Ninguém duvida disso, né? E esse campo magnético ele é dividido em 7 esferas: abismo, trevas, crosta terrestre, umbral, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretriz geral do planeta. Não quer dizer que seja isso aqui não, tá? Isso aqui é um quadro só para nós nos situarmos, tá? E nem que a Terra seja redonda, né? Sabemos que também não é, né? Mas a longa distância parece que é redonda, né? Então é assim que nós vemos aí hoje, né, esse planeta Terra. Então veja que na verdade são círculos concêntricos que se interpenetram, né? São círculos multidimensionais, cada um na sua vibração. Então quando nós desencarnamos, como vamos ver aqui, de acordo com a nossa túnica nupcial, nós vamos ser atraídos, né, por esses campos magnéticos. E é igual o balão quando você enche, né? Quanto mais o balão é mais leve e tem bom oxigênio, o nível dele vai subir, né? E quando o balão está muito pesado, né, o que ele vai fazer? Ele vai descer. Isso é só um sentido figurado. Então o que a gente vê? Aqui nós temos as diretrizes gerais do planeta, né? O que é que a literatura espírita nos diz? É onde o Cristo dirige, né, o planeta Terra. É claro que é uma esfera que resplandecente. O André Luiz, né, o nosso repórter do mundo espiritual, o nosso embaixador, o que é que ele nos diz? Que nosso lar só, esqueci o nome dela agora, o governador e é que aqui o meu visorzinho não está saindo, mas que é Veneranda, né, o nome dela, ela que já conseguiu ir lá visitar o Cristo nessas esferas. Você imagine, só porque ela, Veneranda, tem mais de 1 milhão de horas de trabalho no plano espiritual. E ela teve como prêmio, né, fazer essa visita aí nessa esfera. Depois dessa esfera, aí vem essa região mais elevada da zona espiritual nossa, que chamamos de amor
fraterno universal. E o que é que o André Luiz nos traz de exemplo? Ele nos fala de Asclepio, que se materializa, né? O pessoal lá no templo, lá no nosso lado, no ambiente especialmente preparado, no Ministério da Elevação, aí o Asclepio ele se materializa. Eles falam que ele é um espírito realmente elevado, né? Que ele habita aí, né, essa esfera. Ele só reencarna em missões grandiosas, né? De 4 a 5 décadas, séculos, né? Décadas de séculos, de 500 e 500 anos. Então, realmente, essa região aí, é que eles podem dizer, ficam as cidades, né? Que eles chamam assim, cidades redimidas, né? Do plano dos imortais. Você vê que só espírito realmente elevado que pode, né, habitar essa esfera aí. E aí depois vem esse arte, cultura e ciência, um órgão de luminosidade azul ameníssimo. Tá? E o que a gente vê aqui? No livro Na Sombra e na Luz, né, do Vitor Hugo com Azul da Gama, né, um grande livro, né, um clássico, nos traz lá, né, que um dos atores do livro, né, o personagem principal, ele tem uma reencarnação na Terra ainda, para ele se redimir, e aí ele faz uma viagem até lá, e aí ele começa a relatar, né, como é que é as cidades, né, numa esfera dessa, né, uma esfera adiantada. E realmente são coisas assim que na Terra não tem igual, né. Tudo que você imaginar de mais bonito, de palácio, de decoração, só que lá é tudo da simplicidade, mas com brilho, né, totalmente diferente. A música, a arte, é tudo na sua maior grandeza. Tenho certeza que Mozart, né, todos esses missionários que nasceram aqui na Terra, todos eles, com certeza, como nos mostra a literatura, eles fazem um estágio aí nessas esferas. Né? E depois, aí vem o umbral, que nós muito espírita conhecemos muito, né? Nas suas 3 camadas, leve, média e densa, né? E que é uma zona destinada, né, a esgotamento de resíduos mentais. Então, cada um aí de acordo, né, com o seu peso específico, de acordo com o seu corpo espiritual, vai aí para, né, morar no umbral, né, fazer a sua purgação, fazer o seu estágio na erraticidade. Depois do umbral, vem a crosta terrestre, que é essa esfera mais materializada, onde nós estamos habitando agora, e essa ligação muito grande nossa com o umbral. Eles até falam que o próprio umbral começa aqui na Terra mesmo, porque a camada mais densa do umbral está ligada aqui com a nossa estratosfera, naquela parte etérea. É aqui que todos os fios, né, do mundo se ligam. É aí que nós somos comandados, né? Cada um de acordo com a sua sintonia, de acordo com a sua afinidade, vai se ligando a todos esses espíritos. E nós sabemos que a população no mundo espiritual, né, é na média de 4 a 5 vezes da população encarnada. Agora, em 2023, nós vamos ter o quê? Se eu lembro de cá, são 20 bilhões de espíritos encarnados. Aí você soma por 4, 80 bilhões de desencarnados. É uma médiazinha para a gente, né, se localizar. Infelizmente, os meus dados aqui não estão pagos, senão eu tinha muito mais dados para colocar, mas não vou falar para não errar. Bom, infelizmente, né, ainda, né, tínhamos ou ainda temos, mas está sendo desmontado essas regiões mais inferiores do planeta, ó, sistema de núcleo externo ou regiões subcrostrais. E depois temos a zona mais baixa da existência, que a gente pode chamar de abismo, né, que é o núcleo interno ou as esferas abissais. E tudo isso, gente, desde já, nós sabemos que existe por criação das mentes que lá são chamadas pelo magnético, né, pela vibração, e passam a habitar essas regiões, e os seus próprios pensamentos, né, com seus afins, é que vai abastecer, né, vai criar cidades, vai criar tudo de acordo com a mente daqueles que habitam naquele espaço temporariamente. Isso é importante lembrar, né? E aí, isso aqui é por minha conta, né? Eu fiz esse quadro aqui, né, fazendo um estudo, aí eu cheguei a essa conclusão, né? E tem essa pergunta lá, há princípios de gravitação para o espírito? Nós já vimos que sim, né? Cada um de acordo com o seu peso específico, cada um de acordo com a sua túnica nupcial, vai habitar as regiões, né,
tem merecimento e é uma atração irresistível, gente. Então você veja, nos abismos, o que a gente imagina que estão lá, né? São aqueles espíritos que são usados no mal, as trevas ali que estão juntos, espíritos excessivamente mal, aqui na crosta terrestre. Isso é a grande maioria da gente. É os espíritos imperfeitos, os medianamente culpados, juntando com o umbral. E aí depois vem as esferas, né? Mais superiores do nosso planeta, né? Com certeza os espíritos, né, que podem morar aí, estagiar aí. Eu botei esses benévolos, sábios, sabedoria. E é claro que no amor fraterno universal, espíritos superiores. E lá, nas diretrizes lá do planeta, com certeza, se algum espírito estiver habitando perto do Cristo, deve ser espíritos puros, né? É claro que isso aqui é uma gradação, tá? Dentro dessas poucas faixas, tem outras faixas com outras divisões. Isso aqui é mais um quadro, né, para a gente, né, se colocar. E essa resposta da gravitação está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, capítulo 3º, que fala que quando o espírito, dependendo, né, quando ele volta para o mundo espiritual, se é o justo, né, se é um que cumpriu com as suas obrigações, com certeza ele vai reencontrar com seus entes familiares, né, vai habitar uma esfera melhor, ou até dentro do próprio umbral, pode ir direto com a colônia, com a cidade espiritual, e aí tudo é mais facilitado. Mas aqueles, né, que se dedicaram mal, aqueles que realmente são rebeldes contra as leis divinas, infelizmente, né, esses irmãos, né, porque é da lei e é da justiça, né, eles vão, infelizmente, né, ter que ir para as zonas purgatoriais. E vamos ver como é que é. É isso aqui de curiosidade, né? Vocês conhecem, né? Esse plano piloto da cidade do nosso lar, que é essa cidade no além que nós mais conhecemos, em decorrência do André Luiz com as suas obras, que começa com o nosso lar e vai até o roteiro. Tivemos o filme, né? Tem até essa parte aqui figurativa, né, lá do nosso lar. E a gente lembra o Kardec no Céu e Inferno, né, que ele confirma, né, que os vossos palácios, vidorados salões, que são eles comparados a essas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris. Realmente, né, as cidades espirituais, já num plano mais elevado, né, os relatos que a gente vê realmente são belíssimos, né, das pessoas que ali habitam. Com relação a isso, acho que ninguém tem dúvida. Então, nós entramos agora aí nesse mecanismo, né, da justiça no plano espiritual. Você veja que nós temos uma população imensa, né, de seres errantes. Por que errantes? Eles estão temporariamente, né, no mundo material, não são espíritos puros, né, que não precisam mais reencarnar, só reencarnam quando realmente vem em missão, e precisamos de toda uma sistemática, né, para cuidar desses irmãos. Porque, na verdade, como nós vamos ver aqui, quem cuida do inferno, entre aspas, é o céu. Quem vela pelo inferno, se existe inferno que está na nossa cabeça, é os espíritos superiores. Então, não existe o diabo, essa figura mitológica. Quem cuida do inferno é o céu. Tenho certeza disso. Vamos ver? Interessante que o André Luiz, na Evolução dos Mundos, ele nos traz assim, de caráter geral, numa página, né, nos falando desse mecanismo da justiça no mundo espiritual. O que é que ele diz? Que a autoridade da justiça lá funciona com maior segurança, mas o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então, é claro, quando nós retornamos à parte espiritual, quando vem um remorso, né, vem um arrependimento, aí vem aquele socorro todo, quando nós começamos a nos inteirar, né, e ficamos arrependidos e queremos nos reabilitar, né, perante a justiça divina, né, com certeza é através da reencarnação, como vamos ver aqui. Então, todos nós nos preparamos e é a nossa própria consciência que lava a nossa sentença. E nós pedimos novamente para reencarnar, para reparar, né, os nossos erros perante o nosso próximo, principalmente, né, quitar as nossas dívidas perante a justiça divina, que é igual para todos. Ninguém burla a justiça divina. Isso é muito importante e traz muita fé e coragem para a gente. Quando a gente vê a injustiça, ter certeza que aquilo não terá impunidade. Todos um dia vai ter que acertar contas, né, com a sua própria consciência.
O que ele diz lá? Os santuários, os tribunais, compostos de magistrados dignos, imparciais, examinam as responsabilidades humanas, só pesando nos méritos e deméritos. Isso é André Luiz, que nos traz em Evoluções dos Mundos. A organização do júri, para no melhor dos casos, é necessariamente observada, mas constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, dilatada noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. O nosso Tribunal do Júri, aqui na crosta planetária, né, nós sabemos que tem um juiz togado e o resto do Conselho de Sentença são todos, né, juízes leigos, né, é o povo, né, que faz esse julgamento. No plano espiritual, quando tem essa organização do júri, temos que ter essas especializações. Né? Lá não se admite, né, improviso, né? Não se admite acaso. Então veja aqui o mundo espiritual, né? Os trabalhadores de lá que a gente observa. Todos são especializados, faz cursos. Lá não tem invenção, né? Lá realmente é capacidade, é eficiência. É claro que depois o André Luiz ele não traz assim nenhum exemplo para nós, né? Como é que funciona essa organização do júri. Ele trouxe, né, nessa Evolução dos Mundos, né, só esse geralzão aí. Ó. Por que o pessoal, né, tem esse conhecimento do direito, essas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, a fim de que as sentenças ou informações proferidas, né, se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Desde já, gente, todo julgamento, se pode chamar de julgamento no plano espiritual, é sempre visando a reabilitação do espírito. Tudo na sua justeza e, na verdade, né, é o próprio espírito que lava a sua sentença, né, quando ele assim tem conhecimento. Teve naqueles casos de reencarnação compulsória, né, tem determinados espíritos que realmente, dado a sua ideia, dadas as condições perispirituais, né, dado o destrambelhamento que ele fica, eles acabam reencarnando compulsoriamente aqui na crosta terrestre. Mais na frente eu vou trazer 3 exemplos, né, de justiça funcionando, tá? Eu fiz os exemplos aqui para nós entendermos. E uma coisa interessante que ele nos trouxe, que a delinquência nos 2 planos, em razão disso, tanto os homens desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também, né, tem entidades desencarnadas que estão cumprindo missões lá no plano espiritual e muitas vezes eles falam, né, deixam-se arrastar pelas paixões, pelos caprichos inconfessáveis e eles também são submetidos, né, a esses julgamentos. Veja como funciona a justiça divina. Quanto mais baixo o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. Quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade. Esse não precisa nem comentar, né? Quanto mais o espírito é ajustado à consciência dos próprios erros, ele ansia o quê? Em libertar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Como é que é essa sentença punitiva? Ele vai fazer o seu programa reencarnatório, né? E ele vai ver, em decorrência daqueles erros, né? Ele vai ter as suas expiações, vai ter as suas provas redentoras. É claro que tudo assistido, né, pelos técnicos especializados, né, pelos espíritos superiores e por toda uma hierarquia espiritual que existe, que chega até os gênios tutelares. É muito trabalho no plano espiritual, ninguém lá. E o espírito, quanto mais evoluído, ele não precisa dormir, ele trabalha direto, porque o tempo não existe para ele. É claro que tem um tempo de referência para a Terra. Mas esses espíritos realmente aí, muito elevados, é trabalho, trabalho, trabalho. Bom, e o que a banda nos diz? Né, que toda essa literatura que o André Luiz nos trouxe é um pedacinho de nada
né? É uma nesga das regiões inferiores que se projeta o quê? Na consciência culpada além do corpo físico, para definir o que é a importância da existência carnal, como sendo verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça defectiva. Porque a porta de saída desses abismos, dessas trevas, né, das nossas consciências, a porta de saída é a reencarnação. É renascer de novo, né, para nos reeducarmos perante as leis divinas. Sempre. E por isso que a gente fala que o nosso Deus é um Pai de amor, né, de muita misericórdia, muita bondade. Só que a justiça dele não é cega. Ele é misericordioso, mas a justiça, ela é, como fala aí, né, indefectível. É justa para todos. Ninguém tem nenhum privilégio. Todos são julgados com a mesma régua. Né? Então, o André nos narra essas relações entre as esferas dos espíritos encarnados e o círculo de purgação, onde se demora que os companheiros desenfaixados da carne pelo desvario da própria conduta. O inferno exterior, que é o reflexo de nós mesmos, quando pelo relaxamento e pela crueldade nos entregamos à prática de ações deprimentes que nos constrange a temporária segregação nos resultados deploráveis de nossos próprios erros. Então veja que essas regiões existem, essas zonas purgatoriais, é para o bem do espírito. Como é que poderia pegar um irmão desse, né, cheio de energias deletérias, e botar numa colônia espiritual, já levar para uma cidade, não tem condições. Ele precisa, né, passar por determinadas zonas purgatoriais, sem falar naqueles que ficam tão chubados da terra, que eles continuam aqui na crosta terrestre, ligados às coisas materiais, né, ou aos sentimentos, aos afetos, nem sabe nem que desencarnado. Estão no corpo espiritual, mas o corpo dele está tão denso que não, eu não morri, eu estou aqui, estou vivo. E na verdade ele está só, né, no corpo espiritual, mas muito ligado, né, à crosta planetária. E é por isso que o André nos traz aí, né, essas zonas purgatoriais ou infernais, né, onde as leis de disciplinamento espiritual são infinitamente rigorosas. A existência dessas zonas são como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Isso está lá no mecanismo da mediunidade. Então veja que essa zona, né, toda ela é alimentada pelos nossos próprios pensamentos e dos nossos afins, né? E ficamos todos ali de acordo com as nossas categorias, né, vivenciando tudo aquilo, né, que nós ficamos apegados aqui na Terra. E ele fala que lá, né, essas regiões são imensas, tem vastas cavernas de tormentos reeducativos. Realmente ele diz que são imensas. Eita, fui aqui, vou ter que botar aqui rapidão. Não, é só um pouquinho para cima. Aí vocês vão ver tudo aí, mas não tem importância não. Então, esse purgatório particular, se nós temos penitenciário aqui na Terra, na costa terrestre, que realmente tem determinados irmãos, né, que cometem determinados crimes, que eles não podem viver em sociedade, precisam sair dessa vida de relação, né, e precisam, né, passar um tempo, né, nessas penitenciárias. Mesma coisa ocorre, né, com os espíritos no plano espiritual. Então veja que realmente cada um de nós, né, criamos o nosso purgatório particular que está na nossa própria consciência. Realmente são verdadeiras prisões manicômicas, que as pessoas realmente ficam, né, com as mentes, né, destrambelhadas. Mas tudo isso aqui, graças a Deus, né, é o quê? É temporário, com certeza, né? E o que nos traz mais, André Luiz? Que nessas regiões inferiores não transitam almas simples em qualquer aflição purgativa, aquelas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias, como o silvícola, né, os selvagens, etc. Quem é que vai para essas regiões, gente? Com certeza, nessas ondas infernais propriamente ditas, que é o inferno a rigor,
São palavras do André Luiz, hein? Reside aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de obediar o próprio Deus. Essa palestra estava no meu computador, mas quando passou por de cá, está dando uns streameric aí, mas faz de conta que a região é infernal mesmo. E aqui nós temos o quê? Almas investidas no conhecimento da verdade e da justiça, responsáveis pela edificação do bem, e que na terra delinquem nesse ou naquele delito, desatentos para com o dever no habilitante, vão estacionar nesses sítios. Então, os tiranos, os homicidas, os suicidas, as pessoas egoístas, todo mundo vai juntar com seus afins e vai ter nessas regiões aí circunscritas, né, a essas ondas vibratórias, e vão ficar aí, né, fazendo a sua purgação. É claro que vamos ver que no momento oportuno, né, porque não existe inferno eterno, é tudo temporário, né? Faz necessário, né, fazer aquela limpeza do perispírito. Quando chegar o arrependimento, aí no momento oportuno nós vamos ver que vem o socorro, né? Vem as caravanas, vai resgatar todo mundo, levar para os pontos de socorro, né? Depois para as colônias espirituais, e todos vão receber aí, né, o devido esclarecimento, né, o socorro mesmo magnético, para preparar tudo isso para reencarnar de novo. Isso aqui bacana, né? A providência divina. Então, gente, o inferno como região de sofrimento e desarmonia representa o quê? Um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Essa é a grande criada do espírito. Todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem o quê? Com a aprovação do Todo-Poderoso, que tolera as semelhantes criações das almas humanas como Pai. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitir que trabalha para si, permanece a serviço do Senhor, que corrige o mal com tanto mal. Tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Aquilo que eu falei, né? Que os espíritos evoluídos, né, tem toda uma hierarquia aí com as colônias, com a cidade, e lá dessas esferas, né, mais resplandecentes, todos eles não estão cuidando aí dessas trevas, né, desses abismos. Não tem ninguém deserdado. É tudo sob o controle, onde devia ser, entre aspas, do céu. Então, o céu, para nós espíritas, cuida muito bem do inferno, das nossas próprias mentes. Então, a esfera das formas físicas, que simboliza a porta de saída do inferno, que nós mesmos criamos, né, as nossas mentes, em face do nosso longo passado culposo. Então, veja a importância da reencarnação, o valor que nós temos que dar, né, de estarmos aqui encarnados, né, na crosta planetária. Ela, na verdade, né, para nós espíritas imperfeitos, né, é essa porta de saída, né, daquele sofrimento moral, daquela expiação que parece não ter fim, né, quando o espírito realmente é muito culpado. E uma coisa interessante, você veja que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, os lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Não adianta ficar lá gritando e estar sofrendo. Não serve como pagamento, não. Não é moeda, não. Os tribunais divinos. O desespero vale por demência, que as almas se atiram nas explosões de continência e revolta. Com gritos de impropério, o devedor não soluciona os compromissos. É claro que, depois de passar essa purificação, né, essa limpeza para o espiritual, né, que cessar dessa febre de loucura, de rebelião, o espírito culpado ele volta ao remorso e à penitência. E aí começa toda aquela ajuda que nós já conhecemos, né? As pessoas são conduzidas, né, para os pontos de socorro, para as colônias, para as cidades espirituais, e aí há toda uma preparação, né,
E aí que vem todo esse julgamento, toda essa análise, né, para preparar a reabilitação desse espírito. E é claro que as situações são infinitas, né, para cada um. Então é por isso que eu selecionei 3 exemplos, né, de como essa justiça funciona. Então, nesse livro Ação e Reação, que eu acho que todos aqui já leram, né, temos aí essa mansão da paz. Quem não lembra do Druso, né? E o historiador André Luiz Hilário. O que é que ele nos traz aí? Que essa mansão da paz ela é semelhante a um célebre convento, né? Os tempos de São Bernardo, encravado lá nos Desfiladeiros, entre a Suíça e a Itália. Mas não está lá não, ele parece com esse convento de lá, mas ele está aqui do outro lado de cá, né? Porque ele é jurisdicionado ao nosso lado. É claro que essa mansão da paz, né, fica o quê? Nas regiões inferiores. Qual é a missão? Pouso acolhedor sob jurisdição do nosso lar. É uma escola de reajuste. Quem são os seus jurisdicionados? Espíritos infelizes ou enfermos, que trabalham pela própria regeneração, retornar à esfera dos homens para reencarnações retificadoras, ou se eleva a colônia de acumulamento na vida superior. Quem trabalha nessa mansão da paz? Médicos, sacerdotes, enfermeiros, professores, etc. Aqui eu fiz uma síntese, né? E nesse cenáculo da mansão nós temos esse templo íntimo da instituição. E aí, nesse dia, nós pegamos, né, essa visita, né, do ministro da Regeneração, que é o Sandro, né? Nós sabemos que lá nós temos 6 ministérios, 12 ministros. Lá não tem briga, não. Tem um governador, né, e mais 12 ministros, né? Cada ministério 2 ministros. Aí você vê de cabeça é o Ministério da Regeneração, Auxílio, da Evolução Divina e outros lá que de cabeça eu não lembro. Mas o mais importante que eu lembro é esse da regeneração e do auxílio. Então, você veja que tem os processos em estudo, fichas, síntese de informações, o ministro examinou todos os autos, expressa rápido as súmulas, e as informes escritos, microfotografias. Veja a presteza, né, do mundo espiritual naquela época. E o exemplo que nós temos hoje é esse processo civil, é o caso de Antônio Olímpio. É claro que as declarações prestadas por ele teve legitimidade, porque prestou, né, sob a influência magnética. E veja que o ministro concordava com o parecer da casa, e aí eles escrevem, né, o parecer. Conveniência de socorro imediato e breve, o que? Reencarnação. Esse moço aí estava lá, né, jurisdicionado. Não tinha qualquer atenuante das culpas que ele era imputada. E daquele período que ele passou reencarnado aqui na Terra, ele só tinha como atenuante aí, era a esposa e os filhos, né, que lhe eram devedores. Eu não vou contar toda a história dele aqui, né, porque o tempo não dá, né? Mas ele realmente foi muito usurário, né, conseguiu as fazendas lá por meios, né, não compatíveis com as leis divinas, né, e ele foi adquirindo aí todos esses débitos, né, muito apegado com o dinheiro, aí se botaram para o trabalho, mas cuidava muito bem da família e dos filhos, né. Você veja que, no final de tudo, ele acabou tendo aí, né, essa atenuante, tá? Então, aqui é um exemplo de como é que é os processos no estudo lá, tá? Agora temos aqui esse Instituto, né, de Almas Irmãs. É um posto avançado da espiritualidade superior. Está lá nesse livro muito bom de Sexo e Destino, né, do nosso saudoso Franciscano Xavier. É claro que ditado pelo André e o Valdo Vieira, que trabalhavam juntos. Veja que é um Instituto de Renovação, sob a direção de Félix. Eu acho que todos aí começam a lembrar do Félix, né, que é o instrutor, né, no livro. E ele é um dos grandes, né, toda a trama do livro, no final, vai acabar caindo no próprio Félix, né, que é o benfeitor. E veja que esse instituto, ó, se assemelha ao Centro de Cultura Superior da Crosta. E nós temos só o que, ó, no posto avançado, deve estar naquela camada do umbral mais leve, entendeu? Que é um posto avançado da espiritualidade superior. É um hospital-escola, candidatos destinados à reencarnação. Missão da Almas Irmãs. Irmãos necessitados de reeducação sexual, após desencarnação, grande maioria oriundos das instâncias purgatoriais. Lembra quando eu falei que tem as instâncias purgatoriais?
todas aquelas regiões, no momento certo, que vem um arrependimento, de um remorso, e a pessoa realmente quer ser resgatada, né? Passa as caravanas com suas redes magnéticas, né? Pesca aquele elemento, né? Naquelas zonas lamacentas e leva, né? Para aí esses institutos. É claro que primeiramente vão para os pontos de socorros que existem, nas casas transitórias, até chegar aí realmente, né? No instituto desse de renovação. E veja, gente, população, ó, 5 a 6 mil. Os reencarnados da costa terrestre são devidamente fichados e acompanhados. Então, a gente fala, todos nós estamos ligados a uma coluna espiritual. Né? Todos que vieram ou que saem desse instituto, eles acompanham, né, toda a reencarnação aqui na Terra. Né? Todo mundo aí sendo observado pela televisãozinha, né, se está cumprindo aí, né, os objetivos reencarnatórios. E aí lá tem essa Casa da Providência, né, que é o Templo de Justiça. Vamos ver como funciona lá essa justiça nesse instituto. É um pequeno palácio, curioso Fórum das Almas Irmãs, é um templo de justiça. Na organização judiciária funciona 2 juízes. Competência: examinar petitório da comunidade relativo aos espíritos encarnados na costa terrestre. Olha só, tem petições lá, né? Quem será que manda essas petições? Com certeza tem um anjo guardião, tem os familiares, tem a família espiritual, né? Que está nos acompanhando aqui, e eles fazem essas petições, né? E vai ser devidamente analisado. Como é que é o procedimento lá? Eles organizam o processo de auxílio, corrigenda, aos futuros reencarnantes e aos já reencarnados. Então veja todo esse acompanhamento. O expediente forense, os magistrados estudam e informam todas as peças, uma por uma. Não é igual aqui da justiça terrena, não. Que vai lá para o assessor, que faz tudo. Lá é o magistrado que tem que estudar e informar todas as peças, uma por uma. E as decisões em assembleias semanais, após a opinião do conselho, 10 orientadores, 6 homens e 4 mulheres, recomendações e diligências. Né? Esse conselho aqui estuda o processo e bota as suas recomendações. Com certeza, todas essas pessoas, como vimos, né, são devidamente especializadas nos assuntos que ali vão estudar. E a instância superior, né, que se tiver algum recurso, eu vejo aqui, mais da metade dos autos, ó, sobe para o nosso lar, para o Ministério da Regeneração e do Auxílio. Né, e lá vai ser devidamente examinado. E aí nós chamamos lá o quê? Casa da Providência, sala de audiência, requerente, querelante, tem um juiz amantino, nesse dia estava trabalhando em serviço com 5 auxiliares, ambiente digno, direção e subalternidade não se confunde, cordialidade, acatamento recíproco. Veja que maravilha, né? A justiça que todos nós sonhamos aqui na Terra e que um dia chegaremos lá, né? Equidade dos julgamentos, mas prevalece o rigor nos registros de todas as culpas e defecções dos reencarnados, porque perante a justiça divina nada se perde, né? Tudo anotado, tanto para o bem quanto para o mal. Aí vem os auxílios pela extensão dos acertos, né? Trata do dever e amparo. Os pedidos são analisados à luz de contabilidade segura. Requerimentos de socorro. O que serão esses requerimentos? Hein? Com certeza devem ser orações, né? Pedidos, né? 200 queridos, né? Automaticamente são transformados em provisões de corrigendas. Efeitos de diligências. Olha lá, prece, vibrações de alegria funcionam como abonos e calções. Então, né, vamos orar, né, por aqueles que precisam, principalmente aqueles irmãos, né, que estão ligados mais a nós, que com certeza, né, vai ser tudo aí catalogado aí quando for fazer o estudo aí, né, da vida do nosso irmão. E nesse dia tem esse caso principal, né, que é a mãe Jovelina e essa filha Íria Velente. A mãe está lá no instituto desencarnada e a filha está encarnada na Terra. E ela foi jurisdicionada dessa Casa da Providência. E ela estava encarnada. E aí a mãe chegou lá reclamando, porque não se conformava com a sentença que foi lavada para a filha dela, né? Porque o pessoal decidiu que ela ia ser internada no manicômio, aqui já no plano material, que ela precisava, que ia ser melhor para ela. Aí a mãe reclamou, aí o ministro abriu a pastinha dela e
começou a elencar o que ele estava fazendo aqui na terra. Já tinha cometido 6 abortos, tinha largado do marido, tinha se prostituído e assim, estava só se afundando. Realmente ela estava numa situação difícil. E aí o pessoal estudando esse caso dela, aí a mãe realmente no final, como não podia ser, né, reconheceu que, né, essa corrigenda, né, essas provisões aí estava correta. Então é um exemplo, né, que eu trouxe aqui, né, que está lá, né, no Sexo e Destino. Mas também temos aqui, né, essa outra justiça. São as cidades de justiça, que ficam nessas regiões realmente abissais. No livro Libertação, né, o André Luiz, todos vocês lembram, né, fez uma incursão lá nesse território do tal do Gregório, né? E como é que ele viu lá? Palácio, edifício de grandes proporções, torre espadacenta, né? Região escura. E era a residência do Gregório. Lá tinha sacerdotes inteligentes, poderosos, endurecidos, população de lá, entidades em deploráveis condições, todo mundo com medo. Os servidores da casa usavam esses trajes à moda dos riquetores de Roma, machadinha na mão, juízes esquisitamente ataviados, poltronas suspensas, idênticas às sedes estatórias das cerimônias papalistas. Então você veja que já é uma justiça, né, totalmente diferente. E como é que funciona o serviço judiciário deles? Juízes implacados, cerimônias semanais, por meio de técnicos especializados, da identificação dos males, né, das culpas de cada um, através das cores que caracterizam a obra dos espíritos ignorantes, perversos e desequilibrados. E como é que é o julgamento lá? Depois que eles analisam tudo, né? Botei aqui só um resumozinho da sentença. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Nossa função é de selecionar delinquentes a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justo. E aqui é o primeiro caso que a gente vê, né? O caso de licantropia. Tem uma senhora lá, né, com bastante culpas, né, na cabeça, e o Gregório identificou ela. E aí, através do hipnotismo, ele começou a falar das culpas delas e ela começou a se transformar, né, com a cara de loba. Né? Isso aí acontece muito no plano espiritual. Então, foi o primeiro caso aí, né, dessa zootropia que nós conhecemos. Mas o mais importante, né, que nosso querido Divaldo, né, com o Filamento de Miranda, nos traz no rumo, né, do mundo de regeneração. O Bezerra é um grande protagonista desse livro e nos mostra que essa cidade da justiça, né, graças a Deus, né, que existe, né, em todas as partes do globo, todas elas, né, foram devidamente seccionadas, né, por engenheiros, que eles chamam de siderais, né, por técnicos especializados. E durante todo esse livro a gente observa que essas cidades já foram transportadas para outro mundo. Eles escolheram um orbe que está no período da Terra de 20 milhões atrás. Aí, interessante, é muita gente trabalhando, gente. Tem aqueles desgastes lá, pessoal fazendo meditação para levitação, e aí você consegue. Porque nessa cidade tinha tanta gente, né, preso nas paredes, né, tudo grudado, que não tinha como. E eles achavam melhor, né, em todo mundo, transportar essas cidades para o outro orbe, para lá eles fazerem a sua purificação, né? E aí, é claro, de acordo aí com o tempo, né, eles vão, com certeza, renascer em outros mundos. Mas, graças a Deus, o Divaldo nos traz essa informação, né, que essa cidade de justiça terminava. Por isso que o Bezerra, na mensagem dele, desde 2010, vem nos avisando, né, assim, entre aspas, que as portas dos infernos foram abertas. Todos aqueles espíritos que tinham condições de reencarnar, estão reencarnando. E aqueles que estão soltos, estão soltos. Quem tiver ligações, né, tem que vigiar muitamente. O Bezerra fala na mensagem dele, se der tempo, vou mostrar aqui para vocês. Nós hoje, a humanidade terrena, nesses tempos de transição, nós inconscientemente estamos
em contato muito com esses irmãos. Estamos fazendo sem saber, né? Toda essa sintonia. Então temos que vigiar muito o nosso pensamento, porque realmente parece que o mundo vai acabar, né? Não é. Essa mudança toda e esses irmãos recebendo as últimas oportunidades. Realmente, essas regiões inferiores não são mais compatíveis, né, com o nosso mundo de regeneração. Não é da noite para o dia. Você veja que é tudo no seu devido tempo. E é por isso que as casas espíritas estão cheias, né? Como eu falei, quando eles veem um farol de luz, né? Quando eles veem uma ajuda, todos os lugares que praticam o bem, né, que querem ajudar, está cheia a casa. Por isso que temos que, né, quando vem a casa espírita, está com essa ciência na nossa cabeça que a nossa casa está numa atividade constante, 24 horas, né, no atendimento a todos esses irmãos. Mas graças a Deus, né, é uma notícia boa. Eles falam que, né, espíritos que não tem nenhum débito com o planeta, principalmente vindo da Esteva de Alcione, estão reencarnando aos milhares. Né? O Divaldo tem aquela, não é nem trilogia, já são 4 livros, né? Transição planetária, ao alvorecer da nova era, perturbações espirituais, importantíssimas, e esse último, no rumo, né, do mundo de regeneração. São 4 livros importantíssimos que nos traz atualizado, né, como é que está esse nosso intercâmbio, né, com esse mundo espiritual e nessa plena transição. Por isso que devemos estar bastante vigilantes, né, e realmente procurando cooperar no bem. Mas o mais importante, né, a noite de hoje, que nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, entrega a inteligência e a razão ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulgura os gênios angélicos, encarregado do rendimento da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados, a concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereça, em função dos serviços referentes ao bem eterno. Então, todos nós, temos certeza, temos esses gênios angélicos cuidando de todos nós. Eles estão lá no céu, entre aspas, né? Nessas esferas, né? Nessas cidades redimidas, mas estão de olho aqui nós, cuidando de nós. E a gente podia dizer, o nosso benfeitor mesmo, Bezerra de Menezes, né, que cuida aqui do Brasil, ele foi convidado para trabalhar em outros planetas, em termos de Via Láctea. Foi convidado, mas ele permaneceu, né, continuar conosco. Então, gente, nas regiões atormentadas, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se faz devedores complicados ante a justiça divina. Então, a justiça nunca falha. Vamos ter essa fé, né? Porque quando a gente vê injustiça, não existe justiça. Pode ter injustiçados hoje, mas, com certeza, né, dadas as suas ações passadas, né, hoje está passando por essas provas redentoras. Mas os poderes competentes, né, estão cuidando de todos nós. Por quê? Nós temos aí a providência divina, né? A magnanimidade perfeita, né, sem limite, gerando tesouros de amor, com a sua equidade vigilante, na direção e na aplicação dos bens universais. E aí o nosso governador espiritual, né, que está lá na sua esfera resplandecente, né, cuidando de todos nós. E, na verdade, o Cristo, né, como a gente vê na literatura, né, ele está em qualquer lugar. Gente. Ele sempre desce ao lugar mais triste, né, para atender a todos nós. É que ele me diz, né, que eu não vim para os sãos, né? São os doentes que necessitam de médico. E, com certeza, o nosso Mestre Jesus, né, dado a sua categoria espiritual elevadíssima, né, ele vai onde quer, né, e viaja por todo o universo. E, como ele diz, né, ele faz sempre a vontade do Pai. Né? Então, ele, com certeza, né, viaja aí por todo o universo,
mas com certeza ele está sempre nessas plagas infernais aí, trazendo, né, a sua luz para todos nós. Bom, meus irmãos, eu acredito que é isso. Eu queria passar para os senhores, né, principalmente para os irmãos desencarnados, né, e que a justiça divina não é cega. Todos nós devemos nos conscientizar disso. E realmente, o que é importante para nós, né, é a prática da lei de amor, de justiça e de caridade, que é o que nosso Mestre Jesus deseja para todos nós. E que esse caminho, né, da verdade, esse caminho que leva à verdadeira felicidade, está nos seus ensinamentos. E por isso que ele fala, né, brilhe a vossa luz. Porque para quando nós retornarmos ao mundo espiritual, não precisarmos da luz de outros irmãos, né? Não ficarmos na escuridão, nas trevas. Que possamos, né, assim, com todo esse conhecimento espírita, né, cada um aí, dentro das suas possibilidades, fazer o seu esforço supremo, né, para, por merecimento, adquirir essa luz. E quando retornar à parte espiritual, possa aí ter a felicidade, né, de direto para a cidade espiritual, com a colônia já mais avançada, e aí prosseguir os seus estudos, né, prosseguir nesse trabalho espírita, porque realmente é muito irmão necessitado, né, desse mundo aí na erradicidade e que necessita de todos nós. Muito obrigado pela atenção, tenha uma boa noite e fica aberta aí a pergunta, né? Ou quem quiser complementar o que eu falei aqui, se eu cometi algum erro, vamos corrigir, porque se faz necessário, né? Porque na casa espírita não podemos ensinar nada errado.